chuvoso desse início de ano é um dos fatores que pode contribuir para a transmissão de vírus que estão em circulação, como é o caso do novo vírus influenza H3N2. E no Viva Bem dessa semana, a médica otorrinolaringologista Lívia Arruda explica pra gente quais são os cuidados necessários para a gente ter durante esse período e tratar a síndrome gripal. O vírus influenza, né, que é o vírus da gripe, ele tem alguns tipos, né, que a gente chama. Tem influenza A, o influenza B e o C, sendo que o A e o B são os que mais causam surtos. O influenza A tem esses subtipos, né, que é o H1N1 e o H3N2. Esses casos agora, né, esse surto que a gente está tendo agora de influenza, eles estão sendo causados principalmente por uma mutação que teve no H3N2, que a gente chama de mutação Darwin, né, deram esse nome para ela. Então, essas nomenclaturas acabam causando um pouco mais de confusão, mas é um vírus da influenza A. Tem uma síndrome gripal, que a gente fala, né, que é caracterizada por febre, dor no corpo, pode ter dor muscular, né, dor nas articulações, sintomas respiratórios, especialmente de vias aéreas superiores, eles podem aparecer, então, coriza, espirros, né, obstrução nasal, os pacientes podem ter tosse, podem ter falta de ar, podem ter até alguns quadros de complicações também, dor de cabeça, né, costuma aparecer dor de garganta, é muito comum também. Então, são quadros de gripe, né, bem característicos que a gente falava como gripe, né, a gente não consegue dizer, com certeza essa gripe é H3N2 Darwin que você está tendo, mas os sintomas são sintomas de uma síndrome gripal. Por via das dúvidas, né, quando a pessoa começa a sentir, por exemplo, se ela tem um quadro, sabe que tem, por exemplo, um diagnóstico de rinite alérgica, né? E que quando ela tem contato com poeira, com mofo, ela espirra e teve essa história, ela pode observar, mas sempre com cuidado de manter a etiqueta, né? A higiene que a gente fala, manter o uso de máscara, evitar aglomerações, sempre higiene, né, das mãos, né, com álcool em gel, isso é importante. A princípio, espirros e coriza não precisa a pessoa procurar um pronto-socorro, até porque a gente tem visto que está tudo bem cheio, né, agora. Mas é de bom tom que ela evite o contato com outras pessoas, porque a gente não sabe se pode vir a ser um quadro de gripe mesmo, de uma síndrome gripal, um quadro infeccioso. Então, quando começam a surgir esses sintomas, né, de coriza, de nariz entupido, né, e aí começa a surgir também febre, né, já acende uma luzinha vermelha para pensar que isso pode ser uma síndrome gripal. Nesse caso, como a gente está tendo um surto de influenza, né, H3N2, é possível que seja. A gente não consegue, pelos sintomas apenas, diferenciar se é H3N2, se é influenza B, se é H1N1, se é Covid, por exemplo, apenas pelos sintomas. Até porque, por exemplo, a Ômicron, né, essa variante nova que tem tido da Covid, ela tem tido alguns sintomas diferentes, né? A gente não tem visto, por exemplo, aquela perda de olfato que tinha antes, que a gente já falava, perdi o olfato, com certeza é Covid, né? A gente já tinha quase certeza. Então, a gente não tem visto tanto assim. Então, fica difícil de dizer apenas pelos sintomas se é uma coisa ou outra. Então, a indicação sempre realmente é o isolamento e cuidado, né? Manter essas etiquetas e procurar o hospital, o pronto-socorro, em caso de alguma piora, né? Ou sintomas de falta de ar, ou uma febre que não cede, aqueles grupos de risco, né? Idosos, gestantes, crianças menores de 5 anos, pessoas com comorbidade, são pessoas que a gente sempre tem que ficar mais atenta a sinais de alarme, né? Então, falta de ar, febre que não cede, cansaço, dor torácica ou alguma outra alteração de nível de consciência, né? A pessoa fica mais letárgica, mais lenta, né? Mais devagar, sonolenta, algo que não é comum e esperado para ela, ficar de olho também nessas alterações.